Boa tarde a todos. Hoje, dia 7 de abril de 2024, e nós estamos aqui reunidos para apresentarmos a nossa 177ª reunião. É uma reunião dominical de estudos de filosofia Rosa Cruz da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. E como nós fazemos todos os domingos, nos prontificamos a vir aqui e trazer algumas das terminologias Rosa Cruzes que a gente utiliza no texto. E o texto de hoje é o capítulo 8, é a obra da evolução. Dentro dele, nós falaremos sobre recapitulação, que se encontra na obra básica de Max Heidel, do conceito Rosa Cruz do Cosmos. Nós vamos iniciar os nossos estudos com a oração do estudante Rosa Cruz, para que a gente possa criar um ambiente espiritualizado para os trabalhos de hoje. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Recapitulação. Antes de iniciar essa atividade em qualquer período, é feita uma recapitulação de tudo que antes foi feito, devido à espiral do caminho evolutivo. Esta atividade processa-se cada vez em um grau superior daquele estado de progresso que se recapitula. Esta necessidade torna-se-á evidente ao descrevermos o trabalho dessa recapitulação. A primeira evolução de qualquer período é uma recapitulação do trabalho efetuado sobre o corpo denso no período de Saturno. Entre os Rosa Cruz é denominado Revolução de Saturno. O segundo período é o período solar e, portanto, a segunda revolução de qualquer período subsequente ao período solar deve ser a Revolução Solar. O terceiro período é o período lunar. Por isso, a evolução de qualquer período seguinte deve ser uma recapitulação da obra efetuada no período lunar. Chamamos de Revolução Lunar. A atividade própria do período só começa quando termina o trabalho de recapitulação das respectivas revoluções. Por exemplo, no atual período terrestre, já se efetuaram 3 revoluções e meia. Isto significa que na primeira, ou revolução de Saturno do período terrestre, repetiu-se o trabalho efetuado no período de Saturno, porém em grau superior. Na segunda, ou revolução solar, repassou-se a obra executada no período solar. Na terceira, ou revolução lunar, repetiu-se o trabalho efetuado no período lunar. E, unicamente, na quarta, a revolução atual, começou o verdadeiro trabalho no período terrestre. No último dos 7 períodos, o período de Vulcano, somente a última revolução será dedicada à obra real desse período. Nas 6 revoluções anteriores, será recapitulado o trabalho efetuado nos 6 períodos precedentes. Além disso, e isto ajudará a memória do estudante de modo especial, a revolução de Saturno em qualquer período se refere sempre ao desenvolvimento de alguma nova parte do corpo denso, por ter esse começado seu desenvolvimento numa primeira revolução. Também qualquer 7ª revolução ou revolução de Vulcano desenvolve especialmente alguma atividade relacionada com o Espírito Divino, porque o seu desenvolvimento iniciou-se numa 7ª revolução. De igual modo, veremos que há uma relação entre as diferentes revoluções e todos os veículos humanos. Nós trazemos hoje
3 termos Rosacruzes que foi selecionado nesse texto para que a gente possa apresentar. Eu vou pedir aqui que a colaboração de vocês para enriquecer essa apresentação e assim a gente possa aprofundar mais no tema, ok? Quais são esses termos? Primeiro, recapitulação. O outro, efeito das espirais. E o terceiro é atividade própria de cada veículo. Lembrando que esses 3 termos estão ligados entre si, tá bom? Mas eu vou tentar falá-los individualmente para que a gente possa localizar como que ele acontece dentro do esquema de evolução. Na recapitulação, nós vamos ver o que é recapitulação e em que parte do esquema ela ocorre. Espirais as espirais, efeito das espirais, a gente vai ver o que é uma espiral nesse esquema de evolução, que efeitos causa em nosso crescimento espiritual e temos consciência de seus efeitos. O terceiro, vamos ver qual a importância das atividades em cada período. Quando inicia realmente a atividade de um período e quando finalizará as atividades nesse esquema de evolução. Então, o primeiro que nós vamos estudar é a recapitulação. Mas antes que a gente possa falar em recapitulação, nós precisamos observar no nosso caminho da peregrinação dos espíritos virginais, que é nesse grande dia de manifestação, e ver como se compõem seus períodos e globos, e também os 5 mundos que formam o campo de evolução. O que é o campo de evolução? É o lugar onde existe todas as condições em perfeito estado para a evolução de muitas ondas de vida. Portanto, nosso campo de evolução está atualmente dividido em mundos. A gente pode acompanhar aí que é desde o mundo do espírito divino até o mundo físico. Nascemos aqui no mundo físico para adquirir experiências e morremos para assimilar as experiências aqui adquiridas. E ficamos nessa gangorra até atingirmos o ponto de estarmos livres da roda de nascimento e morte, ou seja, aprender todas as lições que precisamos para conseguir viver e funcionar conscientemente na região etérica do mundo físico. E para compor esse campo de evolução, Deus criou para nós etapas para evoluirmos e sermos criadores como Ele. Então, essas etapas estão divididas em períodos. Nós, como espíritos virginais, tivemos nossa primeira estadia no globo A do período de Saturno. Mas veremos que todos os períodos de Saturno até Vulcano estão divididos em globos do A até o G. E essa divisão é somente para que possamos entender a engrenagem desse movimento, que é a vida dentro do globo. Lembrando que eles não são dispersos, e sim, eles se interpenetram. Então, quando a onda de vida humana entrou no globo A, deu o primeiro passo na evolução da consciência e da forma. Inicia-se, então, a primeira volta, que começa no globo A, passando pelo globo B, e aí nós vamos ver que vai acontecer a nossa primeira recapitulação. E assim que passarmos para o globo C, vai até
o globo G, né? Dando a sua volta, e teremos outra recapitulação. Isto, quando a gente dá a volta em torno dos 7 globos, e quando completamos essa primeira volta, ela se dá o nome de revolução de Saturno, que é a primeira revolução. Quando a onda de vida circula 7 vezes em torno dos 7 globos, completamos então as 7 revoluções do período de Saturno. Veja que, ao iniciarmos a primeira volta do globo A no período de Saturno, estamos situados no mundo do espírito divino. Vamos dizer aqui que é o mundo mais sutil dos 5 mundos. E descemos até o globo D, formando a substância da região do pensamento concreto. Veja que o globo D, ele é aqui onde se atinge o grau, né, mais denso de matéria que pode ser alcançado na onda de vida neste período de Saturno. Mas isso não acontece só no período de Saturno, isso acontece também nos demais períodos, tá? Quando passar pelo solar, quando passar pelo lunar, isso vai acontecer até o período de Vulcano. Mas o que é importante que a gente possa entender que será sempre o ponto mais baixo em densidade de matéria daquele período que nós estamos passando. Então, o que nós entendemos por recapitulação? Nós podemos dizer que recapitulação é quando nós extraímos o que é essencial de alguma atividade feita anteriormente, num determinado período ou num determinado tempo. As recapitulações, elas são infinitas na vida de todos nós. Podemos dizer que temos as pequenas recapitulações em nossa vida diária, como o dia quando estamos em estado de vigília e a noite quando repousamos. Como veremos que dentro do esquema de evolução também ocorre muitas recapitulações, tá? Que tem pequenas recapitulações que elas vão acontecendo no dia a dia e dentro do esquema de evolução também. Observando o nosso esquema de evolução, nós veremos que quando a onda de vida, depois que se instala no globo A de qualquer período, ela circula até o globo G. Então, temos aí a nossa primeira recapitulação, nós temos aí a nossa primeira revolução, que se dá ao término da primeira volta nos 7 globos. E nesse momento é que se dá a primeira recapitulação. Seguindo para a segunda recapitulação, nós vamos passar novamente pelos 7 globos até obtermos a segunda recapitulação. E aí vai ser sucessivamente dessa maneira, né? Até que a gente consiga completar as 7 revoluções de cada período no esquema de evolução, com todas as suas recapitulações. Então, na primeira revolução, antes da segunda, nós temos uma recapitulação, na segunda, antes de passar para a terceira, e assim sucessivamente, até a 7ª revolução dentro de um período, que no caso, o período que a gente está falando pode ser do período de Saturno. E pelo fato de existir as espirais dentro de espirais do nosso caminho evolutivo, essas atividades dentro dos períodos se processa cada vez mais em um grau superior
daquele estado de progresso que se recapitula. E quando a onda de vida passa pelo período de Saturno com suas 7 revoluções, dizemos, como é dito lá na Bíblia, que nós temos o nosso primeiro dia da criação. E quando nós chegarmos no período de Vulcano, nós vamos completar o 7º dia de criação. Observamos agora aqui no período terrestre que nós estamos inseridos aqui no globo D, que é a nossa Terra, onde a gente está vivendo, enquanto nós, seres humanos. Veja aqui, nós vamos passar pelos 7 globos no período terrestre e vamos ter a primeira revolução do período terrestre. E logo em seguida haverá uma recapitulação. Quando nós passarmos novamente pelos 7 globos, nós vamos ter a segunda revolução do período terrestre. E em seguida, uma recapitulação desta volta dos 7 globos. Na terceira vez que nós passarmos, na terceira revolução do período terrestre, e novamente haverá uma recapitulação dessa passagem pelos 7 globos. Então, nós já tivemos no período terrestre 3 revoluções. Nós estamos na metade da 4ª revolução do período terrestre no globo D, que é quando nós chegarmos lá no globo G, haverá uma outra recapitulação dessa 4ª volta, tá? Pelos 7 globos. Por enquanto, nós estamos na metade da 4ª volta. Portanto, então, quando a gente completar, né, a 7ª volta, que a gente vai fechar o ciclo, o período terrestre, com a última recapitulação, e aí, depois das 7 voltas, a gente entra numa noite cósmica, como isso acontece sempre de um período a outro. E depois de sairmos dessa noite cósmica, seremos colocados no globo A do período de Júpiter, para seguir nosso caminho evolutivo com todas as recapitulações que teremos à frente. Alguma pergunta? Eu tenho. Só para entender, né? No período de Saturno, nós, como chispas, fomos colocados no globo A na primeira revolução do período de Saturno. Então eu fui lá e recebi lá o germe do corpo denso, né, e fui fazendo a primeira volta. Quando eu passo pelo A, B, C, D, que é o mais denso daquele período, como você explicou, eu volto para o G. Do G para o A eu tenho uma recapitulação. Do G para o... Sim. Para entrar na segunda revolução. É a primeira. Eu faço uma recapitulação da primeira revolução. A gente tem uma recapitulação de um globo para o outro, eu tenho uma recapitulação, tá? E quando você dá a primeira volta, você termina a primeira volta nos 7 globos, você tem uma recapitulação para você entrar de novo no globo A, iniciando a segunda volta. Então, só para tentar materializar a mecânica é difícil, mas vamos lá. Do globo A para o B eu tenho uma recapitulação já. Tem. Porque eu fiz naquele mundo. Quando eu entrar num mundo mais denso, B, por exemplo, eu faço uma recapitulação para ingressar no B. No B. Aí eu tenho infinitas recapitulações que você Por isso que a gente tem uma infinitas recapitulações. Tá. Aí, então eu tenho várias recapitulações durante a revolução dos globos, né? Pode ser. E aí eu entro na segunda, por exemplo, né? Só que no período de Saturno, ou como você está explicando agora nessa tela do período terrestre, as 3 primeiras revoluções, a gente faz uma recapitulação, que é a revolução de Saturno, que a gente faz uma recapitulação de como a gente constrói o corpo denso e prepara ele para receber a mente, nesse caso, né? Isso a gente vai falar lá nas atividades do período.
Isso, aí, mas é uma recapitulação dentro da recapitulação, que eu queria dizer. Porque assim, do globo A para o B, eu faço alguma recapitulação de alguma coisa que eu preciso trazer de um período para o outro, de um mundo para o outro. Seja mais denso, seja mais sutil, né? Só que na revolução como um todo, que é a revolução de Saturno, eu faço uma recapitulação geral lá do período de Saturno, que eu tive as 7 revoluções. Antes de você entrar na segunda tem... Acho que estão fazendo uma confusão seguinte. São duas coisas que acontecem que não estão no esquema, que não dá para dizer no esquema, e são totalmente diferentes. Uma coisa é a noite cósmica, outra coisa é a recapitulação. Duas coisas. Então, a primeira coisa que eu conceituar aqui. Qual a diferença entre recapitulação e noite cósmica? Independente de onde estiver acontecendo. Qual a diferença das duas? Qual o objetivo das duas? É que a noite cósmica é um período de repouso para você assimilar. Isso, mas é de todo o período. Mas de todo. Noite cósmica. Sim. Certo. Não, entre revoluções também tem noite cósmica. Ah, sim, verdade. Então, mas qual a diferença? Pode falar, continue falando. Qual a diferença das duas? É que eu estava entendendo. Uma coisa, noite cósmica. É noite cósmica, que é o repouso que você tem entre um período e o outro, que você está... Vai entrar na segunda revolução, por exemplo, você faz todo sim, não é repouso. Não é repouso. Na noite cósmica? Não, noite cósmica é onde o pau come. Que também tem uma recapitulação. Que são as duas primeiras. Não tem recapitulação de cósmica. Ah, bom, porque o que eu saiba é só um repouso. É onde o pau come. O que é a diferença, então? O que é uma noite cósmica? Então vamos lá. Primeiro, é bom entender o que é noite cósmica, daí fica mais fácil entender a recapitulação, senão a gente mistura uma coisa com a outra. O que é a noite cósmica? A noite cósmica é um período. É uma noite que acontece no cosmos. A noite cósmica é dividida em 5 globos. Não, isso aí é como é feito. Mas isso. O que é? Onde a gente vai... É verdade. Onde você vai assimilar parte do período anterior. Lá vai acontecer toda essa assimilação. Sem distinção de atrasado. Sem distinção. Onde mundo do mesmo... a gente vai estar no mesmo patamar. Lembra, semana passada nós estudamos o seguinte, que na 7ª revolução do período de Saturno, os senhores da chama despertaram em nós, começaram, escrito aqui, começaram, eu estou falando que está no conceito, certo? Na 7ª revolução do período de Saturno, os senhores da chama começaram a despertar em nós, pelo divino, e terminaram o despertamento total dele no 3º globo da noite cósmica. Certo? Por isso que eu falo noite cósmica onde o pau come, porque é ali que o ápice do trabalho. Oi? E qual que é o globo que inicia? Não, nesse caso foi na 7ª revolução. Mas começa no globo A mesmo? É, no globo A. Que começa a despertar. Despertar. No globo A, no globo B, globo C, globo D, na 7ª revolução, tá? Então ele está passando uma revolução só, é a última revolução, né? Aí quando ele sai, aí na 3º globo, a 24, como a já falou, tem 5 globos, no 3º globo ele consegue despertar totalmente para todos aqueles que querem ser despertados, é assim que funciona, né? Então, no 3º globo, certo? Então, noite cósmica, ele tem 2 funções principais. O primeiro é o despertamento ou o dado de alguma coisa, certo? Tipo assim, dou um corpo. Então, o dar o corpo totalmente conectado, sempre na 3º globo da noite cósmica. O despertar, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto da noite cósmica, que aí é mais da primeiro, segundo, quarto e quinto globo, é o que a Ângela falou aqui, é a oportunidade de todos estarem no mesmo patamar, nivelar, entendeu? Então, tipo assim, uma segunda época, nossa, não existe mais segunda época, né? Mas, sei lá, recuperação, sei lá o nome que o valha, é a chance de uma segunda prova, entendeu? Você falar, não, agora, manda que agora entendi, manda aí que agora eu consigo responder. Oportunidade. Oportunidade. Então, por quê? Para dar chance de todos entrarem no próximo globo, no mesmo patamar. Se vão desenvolver com a mesma velocidade ou não, aí é um problema de cada um. Mas a chance, a oportunidade foi dada igual, nivelado no 1º, 2º, 4º e 5º globo, principalmente da noite cósmica. Então, a noite cósmica tem dois objetivos. Despertar
totalmente ou receber totalmente alguma coisa, e o segundo, a oportunidade de todos os espíritos virginais daquela onda de vida ter nivelado aquilo que eles, né, que tal, certo? Garante-se que no próximo período todo mundo vai ter nivelado? Garante-se. Garante-se que todos vão estar ativados? Não garante-se, porque tem o livre-arbítrio, senão não teria os atrasados, certo? Então esse é a noite cósmica. Agora, para que serve a recapitulação? A gente acabou de falar aí, vai lá. Que é para extrair Para todos extrair o que é essencial de alguma atividade feita anteriormente. Não é bem para extrair, né? É para avançar, é para fazer alguma coisa que tem que ser feito e cujo início começou-se lá atrás. Exemplo: primeira revolução do período terrestre chama-se Revolução de Saturno. Por quê? Porque eu vou fazer alguma coisa no outro nível acima, espirais, que eu comecei lá no período de Saturno. Tá? Então, no caso, especificamente, no caso da primeira revolução de Saturno no período terrestre, eu abri espaço, entre aspas, no meu corpo denso para receber o corpo vital. A mente. Você fala na qual você está falando? No período terrestre. No período terrestre. Na primeira revolução, eu trabalhei, não, eu não, né? Trabalhar em mim, certo? Para abrir espaço para eu receber a mente. Que espaço que foi? As primeiras conexões para ter o cérebro e a laringe. Porque é através do cérebro e da laringe é que eu consigo externar as coisas por meio da mente. Então foi um trabalho específico. Mas por que foi na primeira revolução? Porque sempre foi na período de Saturno que eu recebi o germe do corpo denso. Entendeu? É a mesma coisa na segunda, corpo vital, a mesma coisa na terceira, corpo denso. Agora, desejo. Vamos fazer o seguinte: chegou lá na primeira revolução do período de Saturno, eu recebi o germe do corpo denso. Sim. Certo? Sim. Aí na segunda revolução, Saturno, não tem recapitulação. Porque não teve um período anterior. Na terceira, não teve. Na quarta, não teve. Na quinta, não teve. Na sexta, não teve. Na sétima, não teve. Agora, quando cheguei no período solar, aí na primeira revolução, eu já tive recapitulação do Saturno. Certo? Na segunda, começou o período ativo do solar. A terceira não teve recapitulação, a quarta não teve nada. Entendeu? Então, as recapitulações só vão começar a acontecer assim, mais forte no período terrestre. Período terrestre. Agora, vamos lá, no período de Júpiter. Primeira revolução do período de Júpiter, eu vou ter recapitulação do quê? Primeira revolução. Saturno. A segunda, solar. Terceira e a quarta. Terrestre. Isso, começa na quinta. Por isso que ele fala aqui que no período vulcano, a primeira é Saturno, a segunda é solar, a terceira é lunar, a quarta é terrestre, a quinta é de Júpiter, a sexta é de Vênus. Só na sétima começa o trabalho original de vulcano, porque todas as outras são recapitulações. Eu tinha essa dúvida que a Ângela explicou agora. Porque a recapitulação é sempre assim. A recapitulação é o seguinte, você entende o seguinte: é alguma coisa que eu tenho que fazer em alguma parte do meu ser para me ajustar a uma próxima coisa que eu vou ter. Abre um espaço. Exato. Para eu então, desenvolver. Então, o que eu vou fazer na primeira revolução de Saturno do período de Vulcano no corpo denso? Posso deixar, porque está lá no último slide. Você já fez? Você já falou? Você vai falar sobre isso? Não, está lá no slide. Não, se você vai falar, tudo bem. Tá. Porque isso é uma coisa importante. Porque uma coisa é você pensar para trás. Pensar para trás está fácil. Saturno, se eu vou falar agora, se eu vou lá na frente lá e tento falar o que eu vou fazer lá de uma coisa que eu comecei o Saturno, isso é gente, tudo isso que eu estou falando aqui, que a gente está falando aqui, tudo isso é maravilhoso porque é exercício para mente abstrata. Por isso que é complicado, é difícil. Mas, gente, vocês não sabem o quanto isso faz bem para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque é uma maneira da gente tentar fazer exercício de mente abstrata em conjunto. Entendeu? E que, mas eu vou resolver, não vai resolver nada, mas vai criar um monte de pulga atrás da orelha, entendeu? Para ficar pensando. Dá um monte de nome, a gente beleza. Continuando aqui, veja que no período terrestre, além das recapitulações que nós tivemos na primeira, segunda e terceira revolução, nós tivemos também pequenas recapitulações nas 3 primeiras épocas do período terrestre,
que na época polar nós recapitulamos o período de Saturno. Na época hiperbórea, recapitulamos o período solar e na época lemúrica, recapitulamos o período lunar. Então, havendo sempre recapitulações, podemos verificar que teremos novamente estados de consciência em escalas superiores. Por isso que o grande princípio da recapitulação é um padrão ou um modo pelo qual a natureza garante uma perfeição dos processos evolutivos. Então, aquilo que foi... O que a gente está falando aí é que o que ela colocou ali, ela falou uma coisa muito interessante, muito importante, que o trabalho original pelo terrestre começou na época... Qual época começou? Na época polar. Atlântida. Ah, desculpa. Tá. Os três outros foram recapitulações. Na época Atlântida. Eu vou falar lá na atividade. Então, aquilo que foi realizado em um ciclo é recapitulado ou revisado no início de um novo ciclo para que a integridade dos poderes seja confirmado e esteja disponível para serem utilizados em um novo ciclo. É um acúmulo de expansão de consciência infinita. Alguma pergunta mais que a gente vai pular para efeitos das espirais? É só uma perguntada, entre uma revolução e outra, o Carlos comentou que tem também noite cósmica? Tem noite cósmica. Passa pelos 5 globos também? 5 globos. Só que não é bem globo, são campos de evolução. Tá. Cada revolução então, termina, passa por esse 5. Porque você não abandona os seus veículos. A diferença é essa. A noite cósmica, você deixa seus veículos quando termina o período e vai para a noite cósmica. Aí quando você vem lugar, sai de novo ali. Na revolução não, porque os globos não podem se desfazer, porque está dentro do período ainda, né? Entendi. E sem considerar também que tem atrasados, né? Isso. Que vão precisar daquele Ou seja, para a gente se evolução. atrasar na evolução, a gente tem que querer muito, né, cara? O que tem de chance para não atrasar? Tem que ser teimoso em querer atrasar. Você tem que ter teimoso, eu quero. Não é? Tem uns que saem que nem uma neva, né? De coisa como atrasada e volta com algumas coisas que eu nem sei o que é. Isso mesmo. Tá meio perdido lá, né? Meio zoróide. É isso mesmo. Bom, efeito das espirais. Nós aprendemos na Fraternidade Rosa Cruz que a evolução é a história do progresso do espírito no templo. Portanto, por toda parte nós vamos observar os vários fenômenos do universo. Vemos que o caminho da evolução é uma espiral. Cada volta da espiral é um ciclo. Cada ciclo funde-se com o seguinte. E como as espirais são contínuas, cada ciclo é o produto melhorado do precedente e o criador de estados sucessivos de maior desenvolvimento. Quando observamos esse caminho de evolução do ponto de vista físico, veremos uma espiral. Mas quando observamos pelo caminho do Leniskata, conseguimos ver tanto no lado físico como no lado espiritual. Por isso que a gente vê aí esse diagrama do caduceu, que nós temos o lado, você pode caminhar pelo reto ou você pode ir dando volta na sua evolução. E em toda essa complexidade crescente do esquema de evolução, nós encontraremos espirais dentro de espirais. Podemos ver a espiral no átomo, nos períodos do esquema de evolução, nos globos, nas revoluções, nas imensas nebulosas ígneas, no caminho do sistema solar e em todas as formas existentes. Veja o nascer do sol a cada manhã, é totalmente diferente nos demais dias. E aí estão as espirais dentro de espirais. É importante a gente ter em mente que a evolução se move numa espiral, mas nunca se repete na mesma condição e segue sempre um aperfeiçoamento progressivo.
Muitas vezes a vida nos parece aborrecida e monótona. E isso ocorre porque estamos olhando as coisas somente do ponto de vista externo. Na vida, as coisas não se repetem. Nenhum acontecimento ocorre duas vezes da mesma maneira. A evolução nos leva continuamente para diante em ascendente espiral. A nota-chave do universo é o progresso eterno. Agora uma pergunta: qual o efeito das espirais em nossas vidas? No curso normal da evolução, o aperfeiçoamento dos nossos vários veículos é lento e gradual. Isso a gente já sabe. Até porque nós carregamos o nosso corpo denso, pesado e limitado no seu curso de ação enquanto estamos aqui na região química do mundo físico. Sabemos que tudo evolui e tudo se renova. Ou seja, a cada repetição ocorre uma evolução em relação à fase anterior. Então, o efeito das espirais são as oportunidades dadas pela sabedoria divina, mostrando que não devemos desanimar se cairmos pelas provas que nos são apresentadas, pois elas retornarão até que tenhamos aprendido a lição. Ou seja, o ensino somente será suspenso quando a lição for aprendida. São as espirais que nos permitem repetir o mesmo acontecimento, mas sempre em patamares diferentes. Se não aprendemos, nós perdemos as oportunidades de crescimento e podemos retroceder com sofrimento e dor. Mas, por outro lado, se erramos e nos corrigimos, elaboramos os passos seguintes com mais força, mais determinação e evoluímos. E podemos seguir em passos largos de crescimentos para sempre, para frente e para cima. O importante que precisamos saber é que essas provas retornam e ficam cada vez mais difíceis quando insistimos em procrastinar ou postergar a aprendizagem das lições que nós mesmos escolhemos lá no terceiro céu. Acredito que nesse ponto vale ressaltar a importância dos exercícios de retrospecção, que é feito à noite, e o exercício de concentração que fazemos na manhã, que nos ajudam a tornarmos consciência da nossa, tomarmos consciência das nossas quedas e tentarmos acertar na próxima vez, dentro da próxima espiral que virá com certeza. No hino de encerramento que nós utilizamos nos ofícios dos rituais devocionais da fraternidade, tem uma frase que diz assim: se caíres pelas provas, dar-te-emos forças novas para a luz em ti se restaurar. Veja que nós não estamos sozinhos nessa caminhada e devemos sempre agradecermos aos seres divinos que nos ajudam sem pedir nada em troca. Como entender o efeito de uma espiral? Na verdade, o efeito de uma espiral é apenas mais uma etapa preparatória para alcançarmos outro degrau na espiral evolutiva. Sempre devemos ter em mente que novos modelos de desenvolvimento estão em processo de gestação, sempre à nossa frente. E a evolução, ela não estaciona. Não existe inércia no processo evolutivo. Nós, como seres humanos, que só conseguimos funcionar com uma consciência de vigília na região química do mundo físico, estamos
atrasados neste esquema de evolução. Mas, à medida que procuremos estar atentos com redobrado cuidado no aproveitamento das nossas oportunidades que surgem, e assim aprenderemos as lições de cada dia e extrair delas as experiências que nelas contém. Certamente que irão aparecer mais e mais oportunidades à nossa frente. Quem sabe, né, ao fim dessa existência, possamos chegar à porta da morte com o nosso cesto repleto de frutos colhidos através da vida. E quais são esses frutos que nós temos que colher? Simplesmente desenvolver o nosso corpo-alma ao ponto de podermos funcionar conscientemente na região etérica do mundo físico. Alguma pergunta sobre espirais na nossa vida? Muito bem explicado. É, só pra gente ilustrar um pouquinho. Evidentemente, você fala em espiral, a gente lembra, na verdade, da vida da gente, né? De cada um de nós. Que é uma espiral. É uma espiral. Então, o que a gente aprende é que você não conseguiu resolver um problema aqui, tudo bem. Por incompetência nossa, né? Você não conseguiu, tal. Ela vai voltar. Vai. Mas vai voltar, pelo que eu entendi, mais pesada ainda. Um pouquinho mais fechada, vamos dizer assim. É. E o que acontece, que acho que como muda a vida, a gente vai, como é que se fala? São muitas coisas que você não consegue acertar, que você não consegue responder, né? Eu fiquei lembrando da escola, quer dizer, a gente pegou aí umas DP, lembra? Quer dizer, você vai juntando DP, daí você tem que passar de qualquer jeito em algum momento por aquilo. E a vida, por isso que a vida às vezes é pesada, né? A gente tem muita coisa que não consegue. Mas a gente tem a chance da retrospecção para ajudar isso. Mas é igual você falou, se a gente também não aproveita essas oportunidades nessas espirais que voltam, é o que você falou, a gente também pode retroceder, pode sofrer, né? Porque não vai ser toda vez igual ela falou, toda vez igual, né? Nunca. Sempre numa espiral acima. Sim. Isso. Mas vai. Mas vai. A gente caminha, ou pelo amor ou pela dor. Bom, dando continuidade, nós vamos ver aqui a atividade própria. Sabemos que cada período, né, traz a sua caminhada evolutiva, que é um desenvolvimento peculiar que acontece em cada um. Para que nós possamos entender as atividades ou o trabalho de cada período, se faz necessário dizermos que qualquer atividade própria de um período específico só começa quando termina o trabalho de recapitulação das respectivas revoluções, como nós já vimos aí anteriormente. Então, nós vamos detalhar aqui as atividades da onda de vida humana nos períodos. Nós vamos iniciar aqui pelo período de Saturno. Toda primeira revolução de qualquer período é chamado de revolução de Saturno. E todo trabalho ou atividade na primeira revolução é efetuada no corpo denso. Pois foi na primeira revolução de Saturno que os senhores da chama conseguiram implantar em nós o germe do corpo denso. Mas esse germe foi expandido e se desenvolvendo de tal maneira até a sexta revolução do período de Saturno, que conseguimos desenvolver nesse período os órgãos dos sentidos, especialmente o ouvido, que foi muito bem colocado na apresentação anterior, domingo anterior, pelo Carlos, que ele falou sobre o período de Saturno. Com isso, então, chegamos na metade da sétima revolução de Vulcano,
quando os senhores da chama voltaram com o objetivo de despertar em nós o princípio espiritual mais elevado, a atividade inicial do nosso veículo Espírito Divino. Nesse período de Saturno, nós podemos observar que o trabalho ou atividade inicia-se no globo A, onde se realiza uma parte da evolução que está situado no mundo do Espírito Divino, que é o mais sutil dos 5 mundos que formam o nosso campo de evolução. Então, gradualmente, a vida que está evoluindo é transferida ao globo B, que se situa no mundo do espírito de vida, algo mais denso, onde ela passa por um outro estágio evolutivo. E no devido tempo, a vida que está evoluindo está pronta para entrar na arena do globo C, onde está situado na região do pensamento abstrato, que é composto da substância ainda mais densa dessa região onde está situado. Depois de aprender as lições correspondentes a esse estado de existência, a onda de vida segue até o globo D, formado de substância da região do pensamento concreto, onde também está situado. Este é o mundo mais denso de matéria alcançado pela onda de vida durante o período de Saturno. Então, no período de Saturno, a onda de vida estava ocupando o espaço entre o mundo do espírito divino até a região do pensamento concreto. No segundo período, que é o período solar, quando a vida evoluinte apareceu lá no globo A, e na primeira revolução, ou revolução de Saturno, do período solar, estava ainda a cargo dos senhores da chama. Quando nós entramos no globo A do período solar, ainda nós éramos cuidados pelos senhores da chama, tá? Que eles nos trouxe da noite cósmica. Mas apareceram os senhores da sabedoria, que reconstruíram juntamente com os senhores da chama, conjuntamente, né, o corpo denso germinal, que desenvolveram em um estado embrionário os órgãos sensoriais, os órgãos digestivos, as glândulas e etc., e prepararam o corpo denso para receber o germe do corpo vital. E foi lá na segunda revolução, que é do período solar, né? Que todo o trabalho ou atividade, ele é efetuado, tá? Inicia-se o verdadeiro trabalho. A atividade própria do período solar, ela só começou, tá? Em meados da segunda revolução solar, quando os senhores da sabedoria iniciaram o verdadeiro trabalho correspondente ao período solar. Isto é, eles irradiaram de seus próprios corpos o germe do corpo vital, tornando-se capaz de interpenetrar o corpo denso e dando-lhe a capacidade de ulterior crescimento, propagação e excitamento no centro dos sentidos do corpo denso para que este pudesse se movimentar. Resumindo, proporcionaram ao corpo vital em germe todas as faculdades que estão agora se desenvolvendo a fim de convertê-lo num perfeito e maleável instrumento para o uso do espírito. Esse trabalho ocupou as segunda, terceira, quarta e quinta revolução do período solar. Veja que na sexta revolução nós tivemos
os querubins, que entraram em ação e despertaram em nós o germe do segundo aspecto, o espírito de vida. E depois, em meados da 7ª revolução do período solar, os senhores da sabedoria encarregaram-se do espírito de vida germinal, dado pelos querubins na 6ª revolução do período solar, com o objetivo de vinculá-lo ao espírito divino germinal. E seu maior grau de atividade nessa obra foi alcançado na noite cósmica entre os períodos solar e lunar. Sempre essa sequência, né? Primeira com a 7ª, segunda com a 6ª, Terceira com a 5ª. Ah, sim. Revolução. Sempre o trabalho da primeira se conclui na 7ª. O trabalho da segunda solar. Por isso que os querubins vieram na 6ª revolução, que tem relação com o corpo vital. Isso então, é. Na 7ª só conclui. Né? Na 7ª ele vai concluir. Mas é aquilo que o Carlos estava falando, quando na noite cósmica que tem todo esse trabalho de vinculação, né? É isso, né? Isso. Termina na noite, isso, na noite cósmica, lá no 3º globo, lá é que a gente vai ter toda essa vinculação. É o maior trabalho que é feito na noite cósmica. Neste período solar, as atividades se desenvolveram entre o mundo do espírito de vida, sendo o mais sutil, e o mundo do desejo, sendo mais denso de matéria, alcançado pela onda de vida no globo D do período solar. Vamos ao próximo período, que ao iniciar o período lunar, quando a onda de vida partia para a sua nova peregrinação, lá no globo A, reapareceram os senhores da sabedoria, trazendo consigo os veículos germinais do ser humano em evolução. Na primeira revolução, ou revolução de Saturno, lembra que a gente está sempre repetindo, né? Primeira revolução de Saturno, primeira revolução de Saturno. Ou revolução de Saturno do período lunar, eles cooperaram com os senhores da individualidade que juntos reconstruíram ou modificaram o germe do corpo denso, trazido do período solar, que estava interpenetrado por um corpo vital germinal, que difundia certo grau de vida no corpo denso embrionário. Na segunda, ou revolução solar do período lunar, o corpo vital foi também modificado para capacitá-lo a ser interpenetrado por um corpo de desejos, bem como para acomodá-lo ao sistema nervoso, músculos, esqueleto. Veja que os senhores da sabedoria, que foram os originadores do corpo vital, ajudaram também os senhores da individualidade nesse trabalho. Na terceira, ou revolução lunar, é que começou o verdadeiro trabalho do período lunar. Veja que quando inicia sempre o verdadeiro trabalho, eu deixei grifado em vermelho para que a gente possa acompanhar as evoluções, as revoluções onde acontece. Então, quando os senhores da individualidade irradiaram de si a substância que nos ajudaram, ainda tendo nós uma consciência de sono com sonhos, eles nos ajudaram a construir e adaptar-se a um corpo de desejos germinal, cujo germe foi dado pelos próprios senhores da individualidade. Ajudaram-nos também a incorporar esse corpo de desejo germinal ao conjunto do corpo vital e ao conjunto do corpo denso que a gente já possuía. Esse trabalho foi todo efetuado durante a terceira e quarta revoluções do período lunar.
Veja que os senhores da individualidade, eles trabalharam conosco para completarem a sua própria evolução. Mesmo eles lidando somente com o corpo de desejos, pois eles eram impotentes em relação a veículos superiores, já que eles estavam também aprendendo. Por isso que o trabalho é feito em conjunto. Eles não podiam dar o impulso espiritual necessário para despertar o terceiro aspecto do tripspírito no ser humano. Por isso que outra classe de seres apareceu neste período para nos ajudar durante a 5ª revolução do período lunar. São chamados de serafins e despertaram em nós o nosso terceiro aspecto, o espírito humano. Na 6ª revolução do período lunar, eles reapareceram os querubins, os quais cooperaram com os senhores da individualidade para vincular o recém-adquirido germe do espírito humano ao espírito de vida. E foi na 7ª revolução do período lunar que os senhores da chama voltaram a nos ajudar, cooperando com os senhores da individualidade para vincular o espírito humano ao espírito divino. Dessa forma, nós, o ego separado, o tríplice espírito, viemos à existência. Veja que legal, né? Como os senhores da individualidade, ele não estava à altura, vamos dizer assim, né? De fazer esse trabalho, mas aí com a colaboração dos senhores da chama, ele também aprendeu, né? Que é a parte do trabalho que ele precisava fazer, porque ele não sabia fazer isso. Veja que ao terminar o período lunar, nós possuímos um tríplice corpo em vários estágios de desenvolvimento e também um tríplice espírito. Nós tínhamos o corpo denso, vital, de desejo e despertamos os nossos veículos, espírito divino, espírito de vida e espírito humano. Tudo o que nos faltava era um elo que nos unisse, que nós vamos ganhar lá no próximo período, que é o período terrestre. Nesse período lunar, as atividades se desenvolveram entre a região do pensamento abstrato, do mundo do pensamento, até a região etérica do mundo físico, sendo que esta foi o mais denso de matéria alcançado pela onda de vida no globo D do período lunar. Na primeira ou revolução do período terrestre, ou qualquer outro período, a atenção está sempre voltada na reconstrução de algo a mais no corpo denso. Nesta revolução, os senhores da forma trabalharam na reconstrução do corpo denso para adaptá-lo para receber o germe da mente. Quando houve a possibilidade de formação de um cérebro para ter um meio de expressar o germe da mente posteriormente. Com esta reconstrução final, o corpo denso adquiriu capacidade e alcançou sua maior eficiência. Na segunda revolução, ou revolução solar do período terrestre, os senhores da forma, com a ajuda dos anjos, que eram a humanidade do período lunar, reconstruíram o corpo vital, a fim de acomodá-lo à mente germinal. O corpo vital tomou forma parecida à do corpo denso, do qual assimila as condições necessárias para ser empregado como veículo mais denso durante o período de Júpiter. Na terceira ou revolução lunar do período terrestre, os arcanjos, que eram a humanidade do período solar,
e os senhores da forma encarregaram-se da reconstrução do corpo de desejos, a fim de torná-lo apto para ser interpenetrado pela mente germinal. Mas não estavam sozinhos nessa tarefa. Na quarta revolução terrestre, do período terrestre, é que começou o verdadeiro trabalho deste período. E nessa quarta revolução, a hierarquia criadora, os senhores da mente, especialistas em matéria mental, nos deu o germe da mente na época atlântica. Agora sim, tivemos a condição de nos entendermos como um indivíduo separado do outro indivíduo, ou seja, a consciência da individualidade, um espírito virginal da onda de vida humana, manifestado aqui como tríplice espírito, mente e personalidade, e um tríplice corpo. No período terrestre, as atividades se desenvolveram entre a região do pensamento concreto, do mundo do pensamento, até a região química do mundo físico, sendo que esta é a mais densa de matéria alcançada pela onda de vida humana no globo D do período terrestre. Hoje já passamos pelo nadir da materialidade, que é o ponto mais denso do período terrestre. Atualmente estamos na época ária, a quinta época, e podemos afirmar que o atual processo evolutivo está centrado no desenvolvimento do espírito humano. Isso explica a forte tendência à separação e ao individualismo do ser humano. Essa tendência deverá ser modificada na sexta época, pois o trabalho estará centrado no espírito de vida. Pela lógica ali, os senhores da mente deveriam voltar para nos ajudar na outra metade da quarta revolução terrestre. Mas aí, pelo fato de... Ele voltou, né? Não, ele veio e nos deu o germe da mente. Isso. Né? Aí quando eu falei, eu sou, eu colei o desejo na mente lá e estraguei que teve aquela Atlântica, certo? Isso. Na verdade não é que eu estraguei, eu mudei o curso da evolução. Mas não é Pô, nós mudamos da evolução. Então, pela lógica, eles iriam voltar para nos ajudar a criar o corpo mental, né? Mas aí acho que é só na outra, não é? No outro período? Eles não podem mais ajudar a gente porque nós alcançamos a Nem no outro individualidade. Então a gente tem que fazer por nós mesmos, a gente tem que buscar. Ah, é verdade. Porque até então, as hierarquias desceram para nos ajudar. A partir do momento que se individualiza, a gente tem que subir para ser ajudado. Entendeu? Houve uma mudança por exemplo, os animais, as hierarquias descem e ajudam até alcançar a individualidade. Então, as hierarquias estão ajudando, tanto é que os animais não têm responsabilidade pela sua evolução. Nós já temos responsabilidade de evolução, então a gente tem que subir agora. Como temos consciência de vigília, né? Somos Exatamente, amigos. a gente tem que subir. Então o trabalho é todo nosso agora, Por nós mesmos. o desenvolvimento. Tanto é que se a gente tentar subir pela mente concreta, a gente não consegue, por causa da contaminação que ela está com o desejo. Não tem como você subir, por mais mental que você seja, cara, você ser muito mental hoje, você vai quando subir da lua, ao invés de você ir para a região etérica, entendeu? Por isso que tem todo aquele trabalho que está sendo feito pelo coração, para a gente jogar sangue para onde a gente quer jogar e não para tal. Todo esse desvio aquele desvio que você falou, né? Fez com que teve que ter uma condição diferente. Por exemplo, o Cristo era para vir na Era de Aquário. Cristo era para vir só na Era de Aquário. Na Era de Aquário ele ia chegar lá na Era de Aquário, tocar a trombeta, quem tivesse o corpo-alma, o peso tom, que ele ia, quem não tivesse atrasado. Ele teve que fazer todo o trabalho de resgate. Ele teve que descer, entendeu? Tipo assim, mesmo a gente sendo indivíduo, ele teve que descer, ele teve que ir na contramão do esquema de evolução para resgatar as almas perdidas, que somos nós.
Entendeu? Então, por isso que os senhores da mente nos ajudam muito, inclusive, desde que a gente chegue ao nível de receber a ajuda deles. Eles não descem mais, né? Tem que estender a mãozinha para eles puxar, né? Mas tem que ter corpo para isso, né? No conceito, nessa parte, ele para, né? A explicação. Que é a quarta evolução, ou terceira evolução. Sim, exatamente. Ele explica. A partir dali cada um por si, Deus por todos. Eu trouxe aqui um resumo, tá, do que a gente viu das atividades, os veículos dentro de cada revolução, até para a gente fechar esse ciclo, tá? Vimos que a primeira revolução de qualquer período é conhecida como Revolução de Saturno. E o trabalho é sempre efetuado no corpo denso. O mesmo da segunda revolução, conhecida como Revolução Solar, e o trabalho é efetuado no corpo vital. A terceira, conhecida como Revolução Lunar, o trabalho será efetuado no corpo de desejo. A quarta, nesse esquema de evolução, conhecida como Revolução Terrestre, será na quarta revolução do período de Júpiter, e o trabalho será efetuado na mente. Na mesma sequência, podemos dar o nome da quinta revolução de qualquer período como Revolução de Júpiter, que acontecerá na quinta revolução do período de Vênus, e o trabalho será no nosso espírito humano. Na sexta revolução de qualquer período será a revolução de Vênus, que acontecerá somente no próximo período de Vulcano, na sexta revolução. E o trabalho a ser modificado será no nosso espírito de vida. Também qualquer sétima revolução ou revolução de Vulcano desenvolve especialmente alguma atividade relacionada com o espírito divino, porque o seu desenvolvimento iniciou-se numa sétima revolução. Mas vamos lá, tá certíssimo. Um comparativo, um paralelo, né? Com a Revolução de Saturno, a gente construiu o nosso corpo denso em todas as revoluções, em todos os períodos. Foi modificado. Quando você fala em astrologia, onde você coloca o Saturno, ele chancela um problema, né? Por exemplo, aí tem um problema no corpo denso, né? Aí quando você fala em revolução solar, né, espírito, corpo vital, né? Você fala de éter. Éter. Né? Então você tem Sol, éter, corpo vital. Depois o lunar é imaginação, né? A lua, o nosso plano lá, imaginação, né? Tudo que é corpo mental. E aí depois tem a parte na quarta terrestre, a mente em si. Aí depois Júpiter é a benevolência, e o Vênus é os outros períodos que nós vamos passar. Né? E tem uma certa paralelismo, fazer uma correlação. Sim, é isso mesmo. Olha nesse gráfico. Exatamente isso. Ó, aí você vê. Exato. Tá vendo? Eu achei esse gráfico aí faz muitos anos, ele estava num papel bem feio, parece papel de pão. Aí agora virou um papel decente, entendeu? Mas eu acho que aqui dá para você, assim, pra gente, como a gente falou, né? O Carlos falou que é complicado estudar o esquema de evolução, porque na nossa cabeça é muito difícil. E aqui dá um resumo, mais ou menos, de tudo o que acontece, né? Período Saturno, na primeira revolução, teve o corpo denso, né? Que era em transe, depois foi despertado o Espírito Divino, né? Que vai lá na quinta revolução do período de Júpiter, na sétima que vai ter a consciência própria, entendeu? Então, dá para você fazer essa analogia estudando o esquema de evolução, né? E que a época polar foi uma recapitulação do período de Saturno. A época hiperbórea foi uma recapitulação do período solar. A época lemúrica, uma recapitulação do período lunar. Na época atlântica, nós ganhamos a mente, tivemos a consciência de vigília. Hoje nós estamos na época ária. Ainda temos mais 2 épocas aí pela frente. Entendeu? Então, acho que aqui dá... Eu entendi assim, que dá pra gente pegar e memorizar e dar uma estudada. Dá pra você trabalhar com o esquema de evolução. Ele só faltou o seguinte ali. Faltou, na época Galileia, ser a quinta revolução do período de Júpiter, na época, entendeu?
na época Nova Galileia, na época de Deus ser a sexta revolução do período de Vênus, já que a sétima revolução do período de Vulcano será a síntese de tudo que foi visto até então. Então, não tem nenhuma correlação com nenhuma época. Porque, por isso que esse é a mais elevada consciência espiritual, né? Exatamente. Aí faltou só uma recapitulaçãozinha aí que a gente não viu, que era legal a gente ver. Ó, voltou. Tudo isso que a Ângela falou, faltou uma recapitulação, que é a recapitulação mais básica que todos nós aqui passamos. Olha. Essa é a básica, assim, batata que a gente passa. Tem ninguém aqui que nunca passou nessa recapitulação. Não sei. Quando a gente nasce. Ah, tá, que tem a uterina, Desde né? o momento da fecundação, do momento da fecundação até o momento do primeiro vagido, nós passamos uma recapitulação de todas as épocas. Época polar, hiperbórea, lemúrica, atlântica, e nascemos na época árica. Entendeu? Quando a gente nascer na próxima época, na Nova Galileia, a gente vai ter mais uma recapitulação a fazer. Entendeu? Então, como a Ângela falou, recapitulações, elas são infinitas. Elas são infinitas. Espirais e espirais tornam-se as recapitulações infinitas, em todos os quesitos. Nós temos uma recapitulação de nossas vidas. Nos períodos setenários, se vocês perceberem bem, cada um de nós dentro do seu contexto, há as recapitulações. 7 anos, 14 anos, 21 anos, tem recapitulações relacionadas com as épocas que estão relacionadas com os períodos. É muito bonito. É tipo assim, é como se fosse realmente um fio, tá nada é quebrado para. Ele vai sempre recapitulando e nunca termina, ele vai evoluindo. É lindo. Tanto é que, veja bem, na teoria, que deveria ser na prática, do 0 ao 7 você está sendo ajudado, do 7 aos 14 está sendo ajudado, dos 14 aos 21 está sendo ajudado, dos 21 em diante é você com você. Paulinha. Aí as pessoas tentam estender, né? Estender os 21, né? Tenta estender. Como se os pais responsáveis já fossem responsáveis. Não são mais. A partir de 21 anos, é você com você. Não tem como. Por mais que o pai e a mãe tentem te ajudar, ou coisa, ele está te estragando. Ele não está te ajudando. Está te estragando. Entendeu? Por quê? Porque a partir dos 21, você já está com todos os veículos e corpos o suficiente para tocar a vida, entendeu? É como os passarinhos. Exatamente. Não é para você abandonar o ninho e ir embora, mas não é mais para você ficar dependendo. Ai, papai, mamãe, eu quero um carro novo, agora eu quero não sei o quê. Depois de 21 anos, meu filho, não é para você fazer isso não. E porque você tem que ficar par e passo com o esquema de evolução. Por isso que as coisas se estragam. Elas se estragam porque, da mesma forma que nós fizemos a besteira da queda do homem, a gente continua tentando fazer besteira. A gente não cansa de tentar fazer besteira, entendeu? E o livre-arbítrio garante isso. Só que Deus é tão perfeito que por mais que a gente tente fazer, a gente estraga nós mesmos, mas não o esquema, nem a obra, nem o caminho. A gente se estraga, mas as coisas continuam, persistem. Até porque eles são perfeitos, né? O caminho é perfeito. As coisas persistem, a gente estraga, as coisas persistem. Igual a questão da terra, porque o homem está estragando a terra, vai acabar com a terra. O homem não vai acabar com a terra. A única coisa que vai fazer é ficar mais difícil. O campo de evolução vai ficar um pouquinho mais difícil, mas estragar não estraga. Tanto é que tem, para muitos de nós, o que está acontecendo, a gente continua vivendo. Mas está respirando CO2, respirando não sei o quê, continua vivendo. Mas eu vou então para um ar puro, não sei o quê, vai continuar fazendo as mesmas besteiras no ar puro, vai ter o mesmo problema no ar puro, entendeu? Porque o problema vai com você, o problema está dentro de você. Então não é no ar puro que você vai resolver. Quantas pessoas aí na época da pandemia se isolaram e morreram? Se isolaram, eu estou isolado aqui, aí tem um aniversário de alguém, alguma coisa assim, não, mas é só um pouquinho só, a gente vai aí, vai e volta, rapidinho. É só 2 minutinhos a pessoa morreu. Ou tiveram um outro tipo de doença. Outras doenças. Quantos casos você, entendeu? Então, o problema está dentro de você. Você tem que entender isso. O problema não está fora. É um conceito geral, né? Então não é... de nós vão morar no campo. Então não é a questão do petróleo, a questão da fumaça, a questão... Isso são coisas necessárias, porque está no terceiro céu. Se você olhar lá na natureza... O que está acontecendo aqui? Você escolheu o terceiro céu. Você ajudou a construir. Petróleo, CO2,
violência, todas essas coisas foram escolhidas por você lá no terceiro céu. Foi ninguém que escolheu. Mas o esquema, a obra e o caminho continua, com toda essa complexidade que a Ângela bem colocou ali, espirais e espirais, recapitulação, o negócio continua. Ela não falou, e nenhuma vez aqui falou, o globo D, a Terra, mas olha, a Terra agora, ela está com índice de poluição que está estragando, porque botaram muito satélite na órbita, porque a inteligência artificial agora entrou e vai estragar tudo, porque o machine learning, porque o deep learning, porque o dark internet, porque os hackers, não tem nada disso, isso tudo é firula. Se você pensar nisso, isso tudo é firula, porque em cima de tudo isso tem essas grandes inteligências que não estão nem aí para isso. Fala assim, isso tudo criança brincando, deixa as crianças brincar, vai, fica brincando aí. Vamos tocando aí, vai. Quem quiser tocar, vamos tocando. E a criançada fica brincando, fazendo arte. Sabe a criançada fazendo arte? É assim que é visto pelas grandes hierarquias. Você acha que os irmãos maiores estão preocupados com a inteligência artificial, gente? Vocês acham que estão preocupados? Pois tem pessoas da Federação da Cruz que acham que estão preocupados. Tem pessoas da Federação da Cruz que acham que a inteligência artificial vai acabar com as pessoas, com os empregos, com os seres humanos. Nada disso, porque tudo isso é tudo da região química do mundo físico. O que a Ângela falou aqui está muito além da região química. Gente, não dá mais vivendo Está aqui, muito né? além. A hora que ela falou da região química, acho que algumas pouquíssimas vezes. A maioria das vezes ela falou de outras regiões, de outros mundos, de um espetáculo tão grandioso, tão macrocósmico, né? Que a hora de que a gente, como estudante de Rosa Cruz, ficar pegada dessas coisinhas tão pequenas, tem que usar, porque é a órbita de influência de aquário. Então usa. Mas não fazer disso um medo, sabe? Receio, qualquer coisa nesse sentido. Né? O bom de estudar o que nós estamos estudando é que tira a gente desse pequenez e mostra esse mundão, essas coisas assim. Você fala, caramba, eu não consigo entender 0,0001% disso, mas é maravilhoso. Eu não consigo entender, mas é maravilhoso. Não tenho como dizer que não é maravilhoso, né? Não é? É muito bonito. Para fazer um paralelo, tipo, assim, né? São espirais e espirais e recapitulações de períodos. Né? O Carlos já colocou alguns aí. E atividades dos períodos. Né? Desde da concepção até o nascimento, você tem a recapitulação, e aí só dias 7, 14, 21, 28, recapitulações. Então, pegando mais ou menos um gancho no que você apresentou hoje, por exemplo, eu preciso talvez me situar em qual recapitulação que eu já passei, né? Como eu vou passar por ela de novo? Dos 7 anos. Entendeu? Acho que Qual que eu esse estou? A reflexão tem talvez colocar também por aí. Esse esquema aí. Sim. Mas como que eu vou passar por essa recapitulação que eu já passei? Então isso me preocupa, né? É uma coisa que eu já passei várias vezes. Em vários períodos, sei lá. Eu sou, né, aquela areinha, né? E Quantas milhões de vidas nós já passamos por aqui? E aí entenderam, talvez, o como passar. Né? E aí, claro, a astrologia ajuda a gente, tem outras ferramentas na fraternidade que ajudam a gente a saber disso. Precisa estudar, né? É que hoje você está numa escola preparatória, tá? Então você tem condições. A gente tem condições de saber isso. Não que todo mundo lá fora, vamos dizer assim, não lá fora, mas todo mundo não tem. A gente fala que isso aqui é um privilégio, mas a palavra privilégio não é legal, né? Deve ter alguma, porque ninguém é privilegiado. O privilégio é estarmos aqui no fim de uma era e início da outra era. Esse é um privilégio. Por que é um privilégio? Porque a quantidade de lições e aprendizagem é fantástica em relação, por exemplo, aos nossos irmãos que nasceram no meio de uma era. No meio de uma era, o cara estava ferrado. É só ver, você pega na história mesmo, olha na história, né? Na história, as pessoas que vieram bem atrás da gente, que estavam no meio de uma era. O mundo estava um caos e não tinha como resolver. Hoje a gente tem uma distensão assim enorme. Esse é um privilégio. Agora, esse privilégio nasceu do mérito. Nós estamos aqui por mérito, não é porque nós somos agraciados, a graça de Deus nos colocou aqui, descemos assim, você merece estar aqui porque você é uma pessoa legal. Não, foi mérito nosso. Em outras vidas a gente conseguiu, né? Se vocês fizerem as contas, faz as contas. Na primeira vinda de Cristo nós estávamos encarnados. Então qual foi o mérito que nós tivemos lá para conseguir encarnar de novo num tempo desse?
alguma coisa de bom nós fizemos lá, entendeu? Espero que sim. Nós não pregamos um cravo na cruz de Cristo, porque senão não estaríamos aqui não. Nem separamos as roupas, nem jogamos os dados, nem demos chicotada nele, porque senão a gente não estaria aqui. Dificilmente estaríamos aqui. Eu queria deixar aqui só esse trechinho que eu achei muito bonito. Nessa apresentação, o assunto foi sobre recapitulação e espirais dentro de espirais. Prestamos atenção que no nosso estudo diário de esquema de evolução, ou de outros textos que a gente revisa, ou de livros que a gente lê, nós devemos estar sempre atentos que, quando nós fazemos isso, nós estamos dando um passo a um degrau superior de espiral, tá? Porque você está lendo, você está praticando, você está, né, lendo, colocando em prática, então, e assimilando, tá? Então, a gente está dando um passo a mais, tá? E sem contar que o entendimento que buscamos internamente é que é feito pelo Espírito. E ele pode se manifestar para a gente através de intuições mais claras, porque a gente está aprendendo, lendo, aprendendo, assimilando, e a gente está criando. Tá bom? Beleza. Terminamos então mais uma reunião. Nos concentramos agora para absorver a mensagem que nos é transmitida pela oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em pepino. Não mais alegria, senão consentir mais próximo a esta inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e, com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. As rosas floresçam em vossa cruz.